Eu operei meta, eu tentei aqui uma venda, senti que íamos cair nessa área do pavio, eu tava esperando aqui, mas não teve movimento. Eu tava com uma posição bem pequena, então normalmente eu teria saído, mas eu segurei, e aí eu estopei aqui. E aí eu fui estopado principalmente porque as suas vendas não devem fazer isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Você vendeu aqui, a sua venda não deve fazer isso aqui. Então, o primeiro é quando você rompe pela primeira vez, que é como a regra das duas barras. Então, rompeu e voltou. Então, é como que o stop de duas barras aqui no pivô. Se voltar aqui de novo e romper esse pivô, é um idiota você ficar segurando essa posição na venda. Então, eu saí. Mas subiu e aí caiu de volta embaixo da onde eu estopei. E aí eu imediatamente entrei de novo. E essa daqui é uma regra muito boa para reentrada para vocês. Se você for estopado e o stop violentamente voltar aqui, te dizendo talvez você não deveria ter sido estopado, essa daqui é quase que uma reentrada automática para mim. Então eu entrei de novo aqui e essa daqui foi a operação, peguei $4.300. Alguém entrou no PayPal? Ah, aqui. Ok, Michael, você também? Então, ok, vamos fazer o do Michael primeiro. Eu gosto desse aqui porque tem bastantes elementos aqui que eu quero que vocês fiquem bons identificando. Então, barra neutra. Isso é o primeiro. Então, rapidamente aqui, pessoal, as barras neutras, elas podem ser feitas de duas formas, quando é a primeira barra do dia. Se você está numa posição boa, a barra neutra pode ser usada como um item de entrada. Então, você rompeu a barra neutra aqui, você pode tentar e coloca o stop em cima da barra neutra. Você pode utilizar isso, mas precisa ter uma posição decente para usar. Ou você pode pretender que a barra neutra não aconteceu e pode operar a segunda barra como se fosse a primeira barra, entrada antecipada, stop. Assim, é realmente você que decide. Mas deixa eu dar uma guia aqui para vocês. Por que eu entraria embaixo da mínima aqui? Qual que era a cor do mercado essa manhã? Vermelho. Então, você tem o benefício da dúvida para baixo. E se começa a se mover a favor do mercado, eu entro. Se a maioria do mercado estivesse verde, provavelmente eu não teria feito isso. Teria pretendido que isso não tivesse aqui. Então, esses detalhes você tem que anotar. E vão ser o senso comum automático para vocês no futuro. Não vai ser como uma tática ou um método. Ele naturalmente vai ser a forma que você verá as coisas. Da mesma forma que você faz com o resto da sua vida, que você já está familiarizado. Então, leva tempo e muita experiência. Mas essas são as coisas que não são tanto de estratégia, é de senso comum. Tudo está caindo, tudo é vermelho, está rompendo embaixo da primeira barra, então não é difícil. Mas vamos continuar aqui. Entrou na barra neutra, aonde adicionou na terceira barra aqui. Quantos lotes? 2 lotes. Então você sabe que o movimento de alta depois dessa barra aqui, ele é fake. Então temos uma barra de poder aqui. Nada errado com tentar entrar aqui nessa barra, mas aqui você tem a adição. Então, ó, GBI.
Aí realizou o lucro de um lote, passou o stop para o break-even. Tá lembra? Nós estamos no sistema LIFO, Last In, First Out. Então, esse daqui está eliminando esse daqui. O que significa que o seu break-even está aqui. Realizou lucros na barra grande e na onde nessa barra grande? Nessa daqui, embaixo. E aí barra e saiu. Bom, para uma ação de $50, isso foi $1,50, tá ótimo. Muito bom. Bom trabalho, Michael. Tem separação entre as realizações de lucros, entre a sua primeira realização de lucro e a última adição. Entrada excelente. Então, establish perda máxima, temos os pavios aqui. Quantos lotes? Um lote, ok. Vamos ver as características de uma tendência de poder. O primeiro é o ângulo. Uma tendência de poder, normalmente ela não é muito inclinada. Isso não é uma tendência de poder. A tendência de poder normalmente é um ângulo de 45 graus. Então essa é a qualidade número 1. 45 graus de ângulo. Se for muito inclinada, não é tendência de poder. Então, de certa forma, uma tendência de poder não é um colapso, é uma tendência. Tendência é diferente de colapso. Então, ela vai deslizando. É isso que é uma tendência de poder, ela vai deslizando. Isso é como um trem-bala e uma locomotiva. São dois tipos de trens diferentes. A outra característica é que a maioria das barras, não todas, mas é raro quando você tem todas, mas a maioria das barras são pequenas, com exceção de algumas aqui, mas são relativamente pequenas. Essa é a qualidade número 2. Então, ângulo de 45 graus, a maioria das barras são pequenas, e a terceira qualidade é não tem contato com a 20. Não pode ter contato na 20 e estar em tendência de poder. Sim? E a outra qualidade é GBIs frequentes na venda e RBIs frequentes na compra. Então você tem uma, no máximo duas. Uma, no máximo duas. Uma verde, duas verdes, uma verde, duas verdes, duas verdes. Faz sentido para vocês? Então, a maioria são GBIs ou duas. Isso te dá uma dica que você está na tendência de poder. Por que a habilidade de determinar as tendências de poder são importantes? Porque pode eliminar muito do trading de ruído. Porque o que é isso aqui realmente? É bastante ruído. Se você só fizer trading dessa tendência de poder aqui, você ignora o ruído. Eu acho que o Thiago operou isso aqui muito bem, mas ele colocou ordens avançadas aqui com um estilo mais avançado, diferente. Mas se você tivesse com um lote, eu gostaria de ver você cavalgar isso daqui. O Thiago, ele tinha muitos lotes, então ele pode fazer o que ele quiser com os lotes deles. Mas se você tivesse somente um lote, você tem que ancorar aqui. Então, vamos passar aqui a 13. Vamos colocar a 13 e ver. . . 。 . 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
Ok, perfeito. Então essa daqui é a sua âncora. Isso você vai cavalgando aqui. Se você tem dois lados, você pode realizar um lucro aqui. Porque você vê como aqui acelerou um pouco o ângulo. Teve uma mudança de ângulo aqui. Vocês veem isso aqui? O propósito principal de uma média móvel é você parar de ver as barras da forma que você normalmente olha. Não dá para parar de ver as barras inteiramente, mas o que eu digo é, agora todo o movimento vai e vem, não importa, a menos que você se mova longe. Aqui você se moveu longe, aqui você se moveu longe. Até você começar a se mover longe, todos esses vai e vens não importam. Esse é o principal propósito da média móvel, ser a substituta da ação do preço. A média móvel está dizendo, dá um passo para trás e mantenha os seus olhos em mim. Você está olhando muito próximo das barras, então olha para mim. É isso que a média móvel faz. Faz você olhar para dar um passo atrás. Quando não é momento de dar um passo atrás, o pior que você pode fazer é confiar na média móvel. Quando você tem que olhar a barra, é aí que a média móvel se torna a sua inimiga. Ok? Então você tem que saber quando você vai pegar e utilizar ela e quando não. Quando o pullback rompe a 20, estão perguntando aqui. Bom, tem momentos que você tem que olhar as barras e tem momentos que você tem que dar um passo atrás. E ao invés de olhar as árvores individuais, você dá um passo atrás e tem uma visão maior da sua floresta. E você precisa saber quando você tem que fazer isso, porque às vezes olhar as árvores individuais está errado e às vezes está certo. Então, pensa assim, quando você está perto de algo, não é o momento de estar detalhado. Quando você está longe de algo, aí é o momento de estar detalhado. Por exemplo, deixa eu falar sobre isso que é importante. Eu ensino a vocês, vamos dizer que você entrou aqui, realizou lucros, passou o stop para o break-even. Eu te ensino a você entrar aqui, mas não te ensino a colocar um stop imediato aqui. Às vezes você tem, mas a maioria das vezes não. O que você tem que fazer primeiro? Ficar longe. Então você vê, você tem que ficar longe desse começo aqui. E aí agora você pode ver no detalhe. Então se você pensar nisso aqui, é sempre quando você está longe, você olha no detalhe. Quando você está perto, você dá um passo atrás. Se você está perto de um pivô, você dá um passo atrás. Se você está perto da sua entrada, você dá um passo atrás. Conforme você vai ficando longe da sua entrada, você vai ajustando mais e mais. Conforme você se move longe da média móvel, você vai ajustando mais o seu stop. Então, tudo tem a ver com perto e longe. Quando está longe, você vai ajustando mais. Esse pivô aqui realmente foi o seu último pivô. Então, não é até que você teve este movimento aqui que você tem outro pivô aqui para referência. E aqui não é um pivô, mas você pode utilizar aqui também isso. Quando você fica longe aqui, você pode utilizar esse stop aqui também. Então aqui, se você fizer as barras sólidas antes de você ficar longe, você vai ter um problema. Aqui você tem uma barra sólida, mas você não ficou longe dela. Essa daqui foi um pouco melhor, mas deixa eu mostrar para vocês aonde barras sólidas podem dar errado.
é quando você tem outra parte da barra sólida. A forma correta de olhar este movimento é daqui. Então, esse daqui é o topo da barra sólida realmente. Faz sentido? Esse movimento de baixa começou aqui. Ele não começou no vermelho. Ele começou aqui. Então, se nós desenharmos isso aqui, essa é uma barra sólida. Então, às vezes o trader, ele usa uma barra sólida que não é uma barra sólida e é estopado no lugar errado. Então, se você pega o começo desses movimentos, você terá menos problemas com isso. Okay. In reality, E, na verdade, esta barra aqui é daqui até aqui. Essa é a sua barra sólida real. Mas isso levará a um nível mais avançado. Esse movimento de baixa realmente é daqui até aqui. Então, sua barra é essa daqui. Então, é a única questão é que o tempo gráfico que você escolheu dividiu a cor pela metade. Porque se você combinar isso aqui, ela é um pavio. Eu posso te mostrar nos 5 minutos. Se você combinar isso, ela é um pavio. Não tem uma divisão do movimento de baixa. É direto para baixo. Então, quando você tem esse entendimento que o que está dividindo as suas barras é a sua escolha, e o preço não tem essa divisão, você começa a ver nas entrelinhas. É um nível mais profundo. Você não deve forçar isso. Isso virá conforme você vê que este gráfico ele está parando a queda aqui, está caindo aqui, ele para essa queda e começa e continua continua na próxima barra. Mas e se esse gráfico não tivesse essa pausa, ia aparecer um movimento direto para baixo. O mercado não tem essa pausa realmente. Então essa é a verdade. O que eu desenhei aqui. Desceu direto para baixo daqui até aqui, não parou. Nós que dividimos essa atividade.